Hoje eu vou falar para você sobre uma ferramenta que eu utilizo para ajudar as pessoas que estão com dificuldade de entender o seu momento de vida e de adequar as suas atitudes e as suas ações para ter os resultados que precisa, satisfazer os desejos que estão dentro do seu coração e organizar cronologicamente as atividades. Essa ferramenta se chama Palco Existencial. E ela traz clareza sobre 4 aspectos que eu até anotei aqui para falar com vocês, para poder não me perder aqui, que às vezes eu começo a falar e me empolgo. E o primeiro aspecto que essa ferramenta Palco Existencial traz para a gente é a consciência de tempo. Vamos imaginar que você é um ator, que você está interpretando determinado papel, da mesma forma que como a gente vê no teatro, como a gente vê na televisão, nas novelas. Você tem ali um tempo de cena, você tem ali uma determinada fala e algo que você precisa entregar naquele momento. Isso é a cronologia. Assim também é na vida da gente. No palco existencial, a gente tem tempos cronometrados para determinadas fases da nossa vida. E quando a gente está adiantado ou quando a gente está atrasado, a gente não consegue interpretar bem esse papel. Então, entender a questão do tempo é muito importante. Vou dar um exemplo concreto para você. Você já viu, por exemplo, aquela criança que está muito adiantada ali no seu processo de adultecer e que às vezes se expõe a experiências afetivas, sexuais, até profissionais fora do tempo? Não é tão comum a gente ver o quanto que isso causa danos depois na vida adulta dessa criança. Isso é um exemplo concreto de como é importante você vivenciar de maneira adequada o tempo cronológico do papel que você está vivendo, né, no determinado momento na sua vida. Você está vivendo o papel de criança, de adolescente, de jovem, de adulto, de idoso. Cada papel desse tem uma cronologia e dentro dessa cronologia, esse papel espera de você um determinado desempenho. O outro ponto que eu trabalho no palco existencial são as necessidades. Quando a gente entende isso por essa ótica do palco existencial, a gente consegue perceber nunca que a necessidade de uma criança vai ser a mesma necessidade de um idoso ou de um adulto. Então é muito importante a gente inclusive entender isso para saber, principalmente para nós que somos pais, que somos mães, entender o que dá e que tipo de experiência proporcionar para uma criança numa determinada fase da vida. Tem necessidades que a gente tem numa determinada fase da vida e que a gente não tem em outra, e que a gente também não pode atropelar essas coisas. Então, quando a gente pensa em palco existencial, a gente precisa ter claro diante de nós se as nossas necessidades, se aquilo que nós estamos buscando está coerente com o nosso tempo cronológico, com o nosso momento de vida, com a nossa realidade. E se a gente abre mão dessas necessidades, sufoca isso, ou se a gente alavanca demais isso, se a gente busca demais aquilo que ainda não está no momento da gente usufruir, isso vai sim trazer desequilíbrio à nossa vida. O quarto ponto que eu trabalho no palco existencial são os desejos. Ai, os desejos! Como que tantas vezes a gente quer coisas que de repente elas não estão mais dissonantes com o nosso momento de vida. Quantas vezes a gente vê, por exemplo, aí, vamos pegar aqui primeiro o exemplo do homem, às vezes que se casa, que se compromete com uma família, que tem filho e que quer continuar tendo a sua vida de solteiro como antes, como se nada tivesse mudado, porque ele tem desejo de estar com os amigos, de jogar sua bola, de viajar, de curtir, de viver as suas aventuras. São desejos, mas a questão que tem que se perguntar é: será que esses desejos estão coerentes com a vida e com o tempo, com o momento, com o papel que você está desempenhando hoje? Quantas vezes a mulher também, né, que acaba ali se rendendo ao momento da maternidade e acaba por uma razão ou por outra se tornando mãe e aí fica brigando ali com os desejos que ela tem, às vezes na vida profissional, às vezes também na sua vivência social, mas são desejos que não conseguem mais se afinar, pelo menos de algumas maneiras, com a realidade de ser mãe. Então, quando a gente está vivendo o nosso palco existencial e que a gente tem consciência dos nossos papéis, que a gente tem consciência do que a gente está representando exatamente naquele momento, a gente consegue também, de certa forma, adequar os nossos desejos e fazer com que eles sejam
tratados, administrados dentro da nossa realidade existencial. Então você imagina, nós estamos falando aqui de tempo cronológico, de necessidade, de desejo, de acordo com os nossos papéis, de acordo com a nossa idade, de acordo com a nossa realidade. E é muito importante a gente entender isso para que a gente fique mais em paz com a nossa vida e saiba administrar os momentos com paz, com tranquilidade e naturalmente com muito mais produtividade, né? E finalmente, a gente precisa entender quais são os atores envolvidos naquela cena, naquele papel que nós estamos desempenhando naquele momento. Quais são as pessoas que estão em cena com você? É um filho, é um pai, é uma mãe, é um chefe, é um coordenador ou é um colaborador que você lidera, é um liderado? Quais são os atores que estão em cena com você nesse momento? A gente tem sempre que entender que nós somos seres sociais e querendo ou não querendo, a gente vive numa sociedade e a gente precisa estar em sintonia com as exigências, as demandas e os desafios dessa sociedade. Né? Embora no teatro, na novela, muitas vezes aconteça o que a gente chama de papel solo, na vida real a gente está sempre de uma forma ou de outra encenando com alguém, sempre tem outros atores em torno de nós. E quando não são somente esses atores em cena, a gente tem toda uma plateia também, que a gente, gostando ou não, está o tempo todo com o olhar voltado para a gente. Então, nesse vídeo hoje, o que eu quero dizer para você? Você conhece o seu palco existencial? Você sabe qual papel você está vivendo hoje? Quais são os atores envolvidos nessa atual cena da sua vida? Qual é o tempo que você tem em cena para viver esse papel? É muito importante a gente pensar sobre isso. Quando a gente traz essas metáforas para a vida, fica muito mais fácil a gente compreender de maneira clara questões que são tão complexas. Porque quando a gente fala de educação existencial, quando a gente fala de existência, é tudo muito complexo. E quando a gente traz metáforas assim, a coisa fica mais fácil da gente entender, não é? E da mesma forma, isso é mais um dos elementos da vida que pode nos ensinar, que pode nos ajudar a compreender melhor as coisas. Eu sempre digo que educação existencial é aceitar a vida como professora. Então esse é mais um elemento da vida que eu trago para a nossa realidade para nos ajudar a crescer como pessoas. Vá além da superfície, aceite a vida como sua professora.